Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Hoje vou falar sobre a vida sexual no matrimônio. Recordem que quando falei sobre o pecado capital da luxúria, eu havia dito que daria algumas palavras sobre o sexo dentro do casamento. Muito bem. Falemos então sobre algumas situações que podem surgir na vida sexual dos casais. Primeira situação. O homem pode querer fazer da mulher um objeto de prazer, pode usar a sua mulher como objeto de prazer. Então o homem quer ter uma relação com a sua esposa, uma relação breve, se satisfazer e não se importando com o sentimento, com o prazer também da sua esposa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Homem e mulher têm que estar no mesmo ritmo, na medida do possível. Então o homem não pode querer simplesmente se satisfazer sexualmente, não se preocupando com as necessidades da sua esposa. Requer esta situação um diálogo, para que o homem entre no ritmo da mulher, que normalmente é mais lenta neste aspecto da vida sexual. Outra situação que pode surgir é, dentro do casamento, eu não posso forçar a outra pessoa a ter relações sexuais comigo. Não posso forçar, tenho que respeitar a pessoa nas suas limitações. Suponhamos que o marido chegue em casa exausto de um dia de trabalho. A esposa não pode forçá-lo a ter relações sexuais com ela. Ela tem que respeitar este limite do marido. Ele não tem condições, por conta do cansaço, de ter relações com ela. Por outro lado, vamos ver o outro lado da moeda, não se pode também negar ao outro as relações sexuais, a menos que haja uma razão muito grave. Suponhamos que a esposa esteja com uma doença, esteja prostrada na cama. Então, ela pode negar ao seu marido a relação sexual, porque ela não tem condições, por conta da doença, de ter relações com ele. Então, isso tem que ser respeitado. Não forçar a relação sexual e não negá-la, a menos que haja uma razão justa para isso. Muito bem. Outra situação que pode acontecer dentro do casamento. O casal quer ver filmes pornográficos, quer ver pornografia para se excitar e assim ter relações sexuais. Isto não é permitido dentro do casamento. Por quê? Porque a pornografia é sempre pecado, sempre. Então não se deve buscar este tipo de expediente para a excitação do casal. Isto não é moralmente aceitável. Então pornografia jamais, não se pode. Não se pode se excitar com corpos de outras pessoas. Então esta excitação não deve ser buscada mediante a pornografia. Uma última situação, meus queridos irmãos, o uso de métodos contraceptivos, o uso de anticoncepcionais. Muito bem. A igreja permite ou não isso? Métodos contraceptivos são proibidos pela igreja. Então, por exemplo, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ou ainda o preservativo, popularmente conhecido como camisinha. Não se pode usar estes métodos artificiais de contracepção. Por quê? Porque o matrimônio, ele nas suas relações sexuais, tem que apresentar duas características fundamentais. Primeira característica do sexo, abertura à procriação, a ter filhos. Espera-se do casal a generosidade para com Deus de trazer novos filhos de Deus a este mundo. Muito bem. E a segunda característica da relação sexual é a expressão de amor. Não é simplesmente uma busca de prazer, mas é a expressão de amor, de união, de entrega dentro do casamento. Então eu não posso simplesmente ter relações para ter prazer. É mais do que isso, é a expressão de amor. Ao prazer unido, claro, à relação sexual, mas sempre a expressão de amor, de união entre o casal. Então, usar um método contraceptivo
artificial, como DIU, como preservativo, não é moralmente permitido. Por quê? Porque o casal se fecha à procriação, se fecha à generosidade de ter filhos para Deus. Então não se pode usar métodos como estes, artificiais. Pílulas anticoncepcionais. O casal pode usar pílulas anticoncepcionais para não ter filhos? Não pode, pelas razões que já expus a vocês. Aí faltaria a generosidade para com Deus para ter filhos. Então não posso usar pílulas anticoncepcionais. Mesmo porque são hormônios que a mulher toma e podem fazer muito mal à sua saúde. Além disso, a grande maioria das pílulas anticoncepcionais tem um aspecto de aborto, ou seja, o embrião, que é formado pela conexão entre o espermatozoide e o óvulo, não vai se alojar no útero. Então aquele embrião já é um ser humano. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, já temos ali um ser humano, com a sua dignidade de ser humano. Então, o anticoncepcional, na sua parte abortiva, impede que este embrião fique no útero. Então ele será descartado. Então é um aborto, efetivamente. Não é um amontoado de células, não é uma célulazinha simplesmente. É um ser humano, efetivamente, que está se desenvolvendo ali. Então, usar anticoncepcionais para evitar a gravidez é proibido pela Santa Igreja. A Igreja não aceita isso, amados e queridos irmãos. Então, meus queridos, são alguns aspectos aqui que eu apresento a vocês da vida sexual no matrimônio, mas eu não vou muito a fundo nisso. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui do combate na vida espiritual. E tratar de outros temas de vida sexual no matrimônio exigiria de mim muito tempo aqui na nossa teledireção espiritual. Por isso, eu indico a vocês algum material que vocês podem ler para se aprofundar, então, neste tema da vida sexual no matrimônio. Indico um primeiro livro do professor Felipe Aquino, o grande professor Felipe Aquino. O livro se chama Vida Sexual no Casamento, da editora Cleofas. É um livro que vai ajudar vocês a tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito da vida sexual dentro, claro, do matrimônio. Outro livro também que vai ajudar muito vocês é 270 perguntas e respostas sobre sexo e amor, do autor Rafael Llano Cifuentes, da editora Quadrante, né? Vai ajudar muito vocês, sem dúvida alguma. Ora, nós falávamos que não se pode usar a pílula anticoncepcional, porém a Igreja admite os métodos naturais de contracepção. O mais famoso deles é o método Billings. Billings. B-I-L-L-I-N-G-S. Billings. Então este método a Igreja aceita. Por quê? Porque respeita o ritmo da mulher. Quando a mulher está numa fase fértil, então o marido evita ter relações sexuais com ela. Quando a mulher está numa fase infértil, então eles podem ter relações sexuais normalmente. Enfim, não posso entrar no mérito da questão aqui, porque isso exigiria de mim muito tempo para explicar isso. Mas o método Billings é aceitável, é aceito pela Igreja. Não há problema algum, não há nenhuma questão moral aí que impeça de usar o método Billings. Caso alguém queira conhecer o método Billings, eu vou indicar o livro da doutora Evelyn Billings, claro, né? Com Anne Westmore, da editora Paulus. O livro se chama O Método Billings. Aí você vai conhecer esse método, então, para aplicá-lo no seu casamento. Está bem? Então, nada de pílulas anticoncepcionais. Isto é pecado, porque elas podem levar ao aborto. Recomendo também que vocês busquem no site do Padre Paulo Ricardo informações sobre a vida sexual no matrimônio. Tem lá um material muito bom, muito interessante. Recomendo, enfim, aos casais que tenham o hábito da oração. Eu digo a muitos casais, rezem antes de dormir. Por quê? Porque a oração vai fortalecer o amor dos dois. Sejam felizes, cumprindo a vontade de Deus dentro do matrimônio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.